Olá, tudo bem? Olha, o Planeta Brasil Sustentável tem o prazer, o privilégio de receber hoje a ecodesigner ambiental Bernadette Brandão. Bernadette, muito obrigado por ter aceitado o convite para participar do programa. Como de praxe, como de costume, nós vamos ler uma pequena biografia da Bernadette, tá bom? Vamos lá então. Olha, a Bernadette Brandão é designer premiada de produtos sustentáveis na área de móveis. É também diretora da Escola Design ao Vivo, coordenadora do programa Ecodesign e cursos Slow Design Lab. Também é criadora e entrevistadora do podcast Ciclo Slow, que é transmitido em uma emissora de rádio de Curitiba. Vamos lá para a entrevista, Bernadette? Bernadette, começando então. O que é a Design ao Vivo? Qual é o objetivo da escola? Obrigado por você ter vindo aqui ao nosso programa. Bom, quero agradecer também, muito obrigada. É uma experiência bem interessante ser entrevistada e não ser a entrevistadora, porque atualmente eu também estou nesse papel e eu estou achando super interessante. Te agradeço o espaço. Imagina, o prazer e o privilégio é nosso. A Design ao Vivo é uma escola, ela surge de uma necessidade de criar no entorno pessoas que também dialoguem sobre a sustentabilidade dentro da área de design. A gente tem um nível acadêmico de design sustentável nas universidades que vão abordar tecnologias, vão abordar inovação e até um nível internacional de métodos em design. Mas a gente precisa de mais interlocutores falando sobre design sustentável. E aí o ecodesign ele é um conjunto de métodos para que a gente possa diagnosticar situações, para que a gente possa criar soluções e nesse criar a gente tem que ter referenciais que estejam baseados na sustentabilidade. É uma área nova no Brasil, né? O Bernadette, ela já existe há um bom tempo. Ela já existe, mas não tem assim uma exploração, né? As universidades eventualmente têm uma disciplina de ecodesign. Não é curso de graduação nas universidades, por exemplo? Não, não é. Não existe como curso e não existe... A Escola Design ao Vivo é a primeira escola que lidera um programa de ecodesign. Mas a palavra ecodesign, ela é utilizada desde os anos 70. Tem um designer famoso chamado Vitor Papanek, e ele se preocupa muito com aquilo que está acontecendo nos anos 70, que é um super desenvolvimento, nos anos 80, né? Um crescimento e desenvolvimento sem a sustentabilidade. E ele traz exemplos de, por exemplo, como que o design estaria abordando situações da África em relação à água. Isso é ecodesign. Então, desde aquela época já vem sendo ampliado, crescido o conceito de ecodesign. Mas tem que crescer mais ainda, né, Bernadette? Com certeza. Embora tenha 50 anos, digamos, o conceito, ele ainda não ganhou corpo no Brasil, pelo que você está me falando, né? Não, inclusive, não é que não ganhou corpo, eu também preciso acolher os meus colegas. Tá. Quando a gente se forma em design, a nossa missão é cuidar do meio ambiente e do social. Só que o mercado é exigente, né? E é de um modo tal que, quando o designer percebe, ele não está, digamos, percebendo o meio ambiente. Quando ele vê, ele já está utilizando qualquer material, o material mais barato, e aí os referenciais são diferentes. Quando a gente tem o mercado, ou, vou falar assim, o capitalismo, o neoliberalismo como uma orientação, muitas vezes não se consegue perceber que impactos sociais aquilo causa ou que impactos ambientais causam. O uso do plástico, por exemplo.
o uso do plástico, o uso da madeira, ou o avanço sobre áreas e terras indígenas, e assim vai. Então, como que isso não está sendo colocado na pauta de um projeto? Isso tem que ser o centro de um projeto. Não que a gente precise fazer projetos para os indígenas, não é isso. Também pode ser. Mas se um projeto de produto está com uma matéria-prima que vem da Amazônia, isso já é questionável. Né? Quer dizer, o uso desses materiais, digamos assim, numa lógica de mercado, ele acaba não sendo talvez tão interessante para muitas empresas. E elas preferem outros tipos de materiais que talvez sejam mais baratos e não estão muito preocupadas com a questão ambiental. Basicamente é isso que você está me falando. Então isso vai depender da perspectiva, né? E qual é o objetivo que a empresa tem. Eu vou te dar um exemplo. A maioria das empresas utiliza água, que é o nosso assunto no Museu Planeta Água, né? Amanhã nós vamos abordar a moda e a sustentabilidade. Mas não é apenas a moda. Tira a moda e você pode falar de móveis. Tira móveis, você pode falar de sapatos ou de carros. Qual é o ponto? Quando a empresa, ela, por exemplo, vai fazer uma roupa e ela vai utilizar as cores da moda, as cores do momento. Chamada paleta de cores do momento. Isso. Aí a gente tem ali o vermelho, ou o berinjela, ou o azul. Legal. Como esse material é tirado da natureza, quanto de transporte e combustível fóssil foi necessário para que chegasse até aqui e para que a produção aconteça. E nessa produção, o que acontece com a água? A água que sai como resto, resíduo, efluente, ela está sendo tratada. Como ficam os rios depois disso? Então, isso é responsabilidade de quem? Eu, como consumidora, não posso ser responsável por isso, ainda que eu tenha a minha parte. Mas a indústria ela tem que ser responsável, desde o início até o final, até que o produto seja descartado. Esse processo no Brasil, na verdade, é apenas engatinha, né, Bernadette? Muitas empresas, ou uma boa parte delas, não tem essa preocupação com o descarte da mercadoria que produzem, na verdade, né? E nessa questão, a moda está com um problema muito sério. Existem montanhas de resíduos sendo jogados no Atacama. Por quê? Por um outro lado, tem uma facilidade de compra, né? Materiais ou roupas que estão muito baratas, ou seja, tem uma perda de noção do valor. Aí, como consumidores, a gente não consegue acompanhar o que está acontecendo, a gente só vê a notícia. O deserto do Atacama está recebendo roupas de diversas partes do mundo, países do norte, né? Que encaminham o material para lá. Que encaminham esse resíduo, esse resto, né? Ainda que sejam roupas muitas vezes capazes ainda, elas têm o potencial ainda de serem úteis. Tem serventia ainda. Então, isso nos leva a pensar os materiais que estão ali, desculpe, os materiais que estão ali, o processo produtivo, a energia que levou, que foi utilizada para executar aquele produto e a mão de obra para executar aquele produto. Então a gente começa a se perguntar dentro do ecodesign, as pessoas que fazem uma roupa, elas têm as leis trabalhistas reconhecidas? Ou de onde vem essa roupa? Quando uma roupa é muito barata, é possível que aí haja um trabalho análogo à escravidão. Então, a gente tem que estar, como consumidores, muito atentos. Como ecodesigners, esse vai ser o nosso ponto de diálogo e construção com a empresa. Então, uma empresa que contrata o ecodesigner
vai ser auxiliada a observar diversas perspectivas no projeto. Não é só o produto em si, é tudo que está envolvido na cadeia produtiva dele, né, Bernadette? Isso. Então, nós estamos falando de ciclo de vida de produto, de cadeia produtiva limpa. Quando ela não pode ser limpa, o que nós podemos fazer para minimizar os impactos negativos no planeta e socialmente? Ou que ações nós poderíamos fazer criativamente para substituir ou para mitigar, né? Quando uma ação não pode ser, digamos, incorre ali em alguma ação que iria contra a natureza ou a sociedade, então nós temos que pensar como é que nós vamos repor, como nós vamos mitigar. Agora, Bernadette, você falou do Atacama. No Brasil também existem lixões com essas características, né, de material que é descartado, não é reciclado, e aí está gerando um passivo ambiental, com danos ao meio ambiente, enfim, das mais variadas formas. Aí a pergunta que eu te faço é a seguinte: o que se pode fazer, além de cobrar a responsabilidade das empresas para você evitar esse problema? As pessoas têm que cobrar dos agentes públicos, prefeitura, governo do estado, que façam alguma coisa. As próprias empresas têm que tomar iniciativa de adotar ações de ESG, as ONGs, enfim, como é que você visualiza uma solução para esse problema? Você já está falando várias estratégias, né? Entre elas, por exemplo, leis que podem ser construídas, né? A nível local, através da Câmara Legislativa, seja municipal ou estadual, que impeçam a continuidade do crescimento de um passivo, tá? Então, aí nós vamos ter que pensar muitas coisas. Atualmente, eu tenho apoiado alguns vereadores e deputados numa construção das bases para que a gente evite o plástico, por exemplo. Evite a sacola plástica, por exemplo. Nos supermercados, por exemplo. Então, o que teria que ser feito? Por um lado, pode existir a lei, por outro lado, a gente tem que trazer soluções. Existem muitas possibilidades de solução. Desde as famosas bolsas e sacolas, que inclusive já são feitas de resíduo, mas existem muitas outras soluções que elas não estão sendo exploradas. Por exemplo? Por exemplo, a pessoa sai do supermercado e já deixa as embalagens. E aí, supermercado e indústrias vão ter que lidar com aquilo. Então, muda totalmente a relação. Quando eu, como consumidora, recebo arroz ou líquidos que possam ser acondicionados nas minhas próprias embalagens. E eu não preciso levar o lixo para casa. Então, veja, isso é uma solução. Mas isso vai modificar o sistema. Ótimo, nós temos que modificar nossos comportamentos. Em outros países isso já acontece. Quais países? Na Alemanha isso já acontece. Eu pude vivenciar recentemente uma experiência na Noruega e eu vi muitas soluções bacanas em relação a lixo ou devolução de lixo. Por exemplo, a Noruega recicla 97%. Eu fiquei encantada. Isso é maravilhoso para um ecodesigner. Quer dizer, é possível. Mas tem uma disposição de diálogo e leis que estão combinadas. E o comprometimento da sociedade, né? O consumidor, quando as coisas estão organizadas, o consumidor faz a parte dele. E o consumidor ganha. Lá, no caso, eles têm estímulos para que a pessoa devolva as embalagens de PET, de vidro, de metal, tudo separado, né? E a pessoa recebe um valor. Então, o consumidor se sente contemplado, porque ele está comprando, quando ele compra o líquido, e ele está, no devolver, ele recebe aquilo que ele investiu. Por outro lado, a indústria
ela está sendo estimulada. Quanto mais ela devolver à indústria da embalagem, ou a indústria que invasou aquilo, quanto mais ela devolver, menor é o imposto dela. Então, tem uma combinação em que sociedade, indústria e governo trabalham juntos. E eles conseguem reutilizar, reciclar e o que não é possível, eles incineram e transformam em energia. Entendi. Então, eles conseguem, assim, de um conjunto, reduzir a pó. Nesse pó, eles ainda tiram metais. Bernadette. Então, isso é admirável, né? Sim. Eu tenho uma pergunta para te fazer em relação a esse assunto. O que você está falando para mim é a questão, tem relação com a ideia do design do consumo consciente, né? Que é um dos conceitos que você trabalha. Basicamente é isso, né? Eu entendo que a cadeia produtiva é mobilizada para gerar um mínimo de passivo ambiental, mas as pessoas entendendo que devem comprar produtos de empresas que têm esse compromisso, né? Basicamente é isso, Bernadette? Então, aí vai vir um aspecto de ética, né? A indústria, ela deve proporcionar, oferecer soluções para o consumidor. O consumidor, ele não tem só como desenvolver a sua consciência. O consumidor, em geral, já é muito consciente, só que ele não tem produtos que solucionem o problema para ele. Então, ele fica muito à mercê do que o mercado está oferecendo. Tem que ser uma combinação. A responsabilidade digamos, a gente chama junto o consumidor quando a gente oferece algo em que a gente case, né, uma combinação. Então, demanda muito que a indústria seja mais criativa. A indústria tem que tomar a sua responsabilidade. Bernadette, deixa eu fazer uma perguntinha. Então, esse consumo responsável e consciente não é apenas na relação indústria, consumidor e mercado, mas indústria, fornecedores e mercado. Sim. Então, aí é que vai gerando potencial de ESG. Agora, Bernadette, uma dúvida que eu tenho e queria te perguntar é a seguinte, eu acho que é uma dúvida também de quem está assistindo o programa. Alguns ambientalistas, ou muitos ambientalistas, defendem a tese de que não existe produto 100% reciclável, né? Plástico, por exemplo, é uma polêmica, você sabe, Muito grande. Que certos segmentos de plástico, na verdade, não podem, ou eles têm um percentual muito baixo, ou um tempo muito demorado para que eles possam ser, enfim, degradados, né? Até a ponto de não causar nenhum tipo de dano ao meio ambiente. Não tem aí um problema sério ligado à pesquisa que não desenvolveu ainda materiais realmente recicláveis ou materiais biodegradáveis, Bernadette? Não está faltando mais pesquisa, mais investimento nessa área para você oferecer a preços competitivos esse tipo de embalagem, por exemplo? Olha, na verdade tem bastante solução. As soluções são um pouco mais caras. O mercado exige que os produtos sejam competitivos. E aí, dentro de um critério onde não haja a sustentabilidade como base, e isso esteja trocado pelo capitalismo como base, aí não vai funcionar. Então tem que mudar tudo. Tem que mudar tudo. Então a gente tem que olhar uma economia de um modo diferente, perceber que nesse ponto teria que ser assim, eu teria que falar de ética da parte da indústria. Tá? Existem muitas soluções. É possível que o próprio governo estimule mais pesquisa e que mais produtos venham à tona. Tá? Desde o segundo grau, nas feiras de ciências, os alunos já estão fazendo soluções muito interessantes. Também ali, como educação ambiental, alunos são estimulados a terem um respeito pela natureza, pelo social. O que está faltando? Está faltando, dentro da universidade e dentro da indústria, o estímulo necessário. Uma conexão, talvez. Uma conexão. Está faltando. Bernadette, o grande problema é o plástico? Ele é o grande vilão das indústrias hoje ou não? Olha, hoje o plástico é o grande vilão do planeta.
Isso eu posso te falar assim com todas as letras. O plástico, a gente precisa saber assim que desde que nasceu o plástico, desde que existiu, faz mais de 100 anos, ele não foi processado, entendeu? Até hoje. Então, como que ele foi processado, foi reciclado somente 19%? Então, como que o planeta vai suportar uma produção até quanto? Uma produção crescente, inclusive, né? Crescente. Então, por isso que tem as metas da COP, né? Que são reuniões anuais, fazendo com que os países passem a ter metas em relação a combustíveis fósseis, ao uso de plásticos, a emissão de CO2, a pobreza, né? São várias questões. Hoje, a urbanidade, o urbano e o social estão incluídos nos relatórios do IPCC, que é o painel internacional, e nós precisamos olhar para isso, que é uma produção acadêmica, de soluções, de metas a serem atingidas, e precisa estar todo mundo junto fazendo essa mudança. Então, o marco é 2030, 2050. Falando novamente Noruega, eles têm o prazo para 2025 eliminarem o combustível fóssil. Então, é muito interessante isso. A gente vê que outros países já estão aplicando. Quer dizer, é possível fazer isso. É possível. Sim. O Brasil vai exigir criatividade. Sim. Então, para isso, o ecodesign, entende? Sim. Qual é a posição do Brasil, Bernadette, nesse processo? Você falou que o Brasil participou da COP também, né? O Brasil é signatário da Agenda 2030. Ele tem uma posição privilegiada em relação à América Latina nesse aspecto, ou está devendo ainda, Bernadette, uma ação mais efetiva, mais contundente para fazer a defesa dessa agenda ambiental? Como é que está a posição do Brasil nesse processo? Quando eu falo Brasil, estou falando em geral, todos os atores, né? Governo, empresários, enfim, a sociedade como um todo. Nós estamos construindo um modelo muito interessante. Nós tivemos um gap durante alguns anos, sem o cumprimento de muitos itens que precisariam ser atingidos. Entre eles, por exemplo, emissão de CO2 e queimadas, por exemplo. Por exemplo, o cuidado com a Amazônia. Por exemplo, o cuidado com os povos indígenas. Então, isso tudo está sendo retomado agora. Tá? Sem dúvida, nós temos uma liderança, não só na América Latina, mas também no mundo. Nós temos uma liderança. Então, eu confio muito na pesquisa e no potencial que a indústria, a academia e nós, criativos, né? Nós somos brasileiros e criativos. Eu acredito muito nesse potencial, inclusive de fazer uma liderança mundial. O Bernadette, também tem a ver a discussão sobre o design e produção de materiais com a questão da geração de energia, né? De fontes renováveis, energia eólica, energia solar. Nesse quesito, o Brasil tem avançado. Mas eu te pergunto, na indústria, como é que está o aproveitamento dessas fontes de energia? Elas dependem muito da energia elétrica, né, gerada por usinas hidrelétricas e tal. Está faltando também, Bernadette, na tua opinião, um pouquinho mais de criação de alternativas para que ele gere energia não poluente, energia sustentável, ou não? Você acha que eles já estão avançando bastante nessa questão? Como é que você avalia esse processo? Falando de Brasil, é isso? Como nós temos uma posição confortável, digamos assim, porque nós temos autonomia com a energia hidrelétrica, né? Então, isso fez com que a maioria dos produtos, falando de design, né, estivesse privilegiando a energia elétrica. Mas a gente tem muito para crescer ainda em relação à energia eólica e fotovoltaica. E aí, todo um nível de produtos que podem ser desenvolvidos com essa base. Então, isso muda bastante. Imagine, há 15 anos atrás,
15 anos, a gente fez o primeiro curso de ecodesign dentro da Federação das Indústrias. Justamente para facilitar esse olhar da indústria para os criativos. Aqueles criativos que vão cuidar do social e do meio ambiente. E já teve uma equipe naquela época que fez uma luminária com energia fotovoltaica. Tá? Então, a indústria está há 15 anos parada. Agora, nos últimos 3 anos, digamos assim, ou 4 anos, está havendo estímulos e abertura de um ponto de vista federal, né, para que essa indústria se desenvolva. O que é muito positivo, é muito importante, vai exigir bastante investimento e vai exigir de criativos, não só designers, mas também engenheiros, arquitetos, engenheiros mecânicos, abertos para essa área. Eles já estão abertos, só que ainda não houve investimento. Ou seja, as soluções já estão aí, né? Já estão dadas. É uma questão de articular isso tudo, né, Bernadette? Com certeza. E ter estímulo, sobretudo, na área de financiamentos. Isso também ficou parado. Né? E antes, ficou parado nos últimos 4, 5 anos, até mais. Agora a gente já está com potencial, quando a gente vê aí que tem um BNDES com uma linha de sustentabilidade, isso já começa a abrir espaço, não só para criativos, mas para investimentos e para que a indústria se interesse em patentes, em novidades, em todas essas áreas. A gente tem um colega, que é o professor Eloy, que estimulou uma equipe e eles estão hoje com um carro elétrico. Bom, mas lá na China já tem carro elétrico, lá na Noruega já tem carro elétrico. Tudo bem, nós aqui já estamos com carro elétrico também, e faz tempo. Está precisando olhar em investimento. E ampliar essas iniciativas, né, Bernadette? Sim, com certeza. Bernadette, é uma pena que o programa já está acabando. A gente vai ter uma... Vamos conversar na sequência, hein? Vou te convidar de novo, hein? Mas eu quero te agradecer de novo pela entrevista. Obrigada. Muito esclarecedora, muito didática. Obrigado. Gente, Bernadette Brandão, ecodesign ambiental, um privilégio conversar com ela. Acompanhe, hein? Na segunda-feira o programa vai ao ar e a gente vai fazer também aí uma divulgação nas redes sociais. Enfim, importante. Obrigado e vamos ficar as dicas aí. Parceria, respeito ao meio ambiente e sustentabilidade. Obrigado, pessoal. Obrigada. Um abraço e até a próxima.